A paz do Senhor, amém? Estar à vontade é melhor, né? Para deixar Deus usar. É muito bom estar aqui mais uma vez, estar compartilhando da palavra do Senhor, aquilo que tem queimado o meu coração. Quero dizer, se você chegou aqui, você venceu, porque você pode ter certeza que o inimigo, ele perdeu mais uma vez, porque ele fez de tudo para que você não estivesse aqui. Mas a voz que comanda a sua vida, você ouviu, você foi influenciado e chegou neste lugar para receber, para absorver tudo aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós nessa noite. Assim como o pastor André disse, não sairemos da mesma forma que entramos, mas sairemos daqui mais avivados, cheios do Senhor, cheios de unção, transformados, tocados mais uma vez, porque Ele está na casa. Hoje é dia de pão na mesa. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia lá em Crônicas. Aleluia. Crônicas, capítulo 34. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 30 ao 32. Aleluia. A voz que te influenciou até aqui, em você chegar na presença do Senhor, é a voz que vai te libertar nessa noite. A voz que te influenciou é a voz que diz sobre um futuro de paz. A voz que te influenciou é a voz que diz que te dará um futuro que você deseja. A voz que te influenciou é a voz que diz, volte a sonhar. Aleluia. Aleluia. Avivados para influenciar uma geração. Avivados para influenciar uma geração. Porque não importa quem você é, o que importa é o que você faz com o chamado que recebe. Eu vou repetir, não importa quem você é, o que importa é o que você faz com o chamado que você recebe. Cadê Misael? Eu sou do fundo. Cadê Misael? Misael, abençoa as nossas vidas mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 30 ao 32, vai dizer assim: o rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante ao Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram, ou seja, consentiram, aprovaram esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Senhor, é a tua palavra em concordância com o seu filho. Fala conosco nessa noite. Ah, Senhor, eu me diminuo para que o Senhor cresça, eu desapareço para que o Senhor apareça, porque não adianta ter um sermão montado se a sua presença não nos tocar. E o que nós desejamos e ansiamos nesse lugar é a tua presença. Faça da maneira que lhe apraz, conforme está no seu coração. Porque, como eu digo, a palavra não está na boca de quem fala, mas no coração de quem recebe. E eu declaro, Senhor, eu libero um decreto no mundo espiritual, que os nossos corações estão prontos para receber a tua palavra, estão prontos para receber a vida que nos transformará. Eu quero declarar que os nossos ouvidos estão totalmente abertos para ouvir a tua direção. Espírito Santo, toma o controle deste lugar. Repreendo, Senhor, todo pensamento que tem devagar. Deus, repreendo, Senhor, toda distração, mas que aquilo que o Senhor estabeleceu para essa noite venha se cumprir para
seu nome. Aleluia. Aleluia. Amém? Bem, essa passagem se encontra no livro de Crônicas. O livro de 1ª e 2ª Crônicas, originalmente, ele é um único livro. E ele foi escrito no mesmo período histórico de 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis. Basicamente, são as mesmas histórias, porém com ênfases diferentes. Aonde 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, eles abordam eventos históricos com um ponto de vista diferente, um ponto de vista político. Enquanto 1ª e 2ª Crônicas, eles vão apresentar os mesmos eventos, porém o ponto de vista é uma visão mais espiritual. Quando nós vamos ler o livro de Crônicas, quando nós vamos ler esses livros vão começar a relatar sobre o reinado de Davi e a apostasia de Israel. E eu quero que você entenda o que eu vou passar agora, compartilhar com vocês, com uma visão política, para a gente entender o contexto. A gente vai iniciar ali a partir do reinado de Salomão. Eu já trouxe essa palavra aqui, mas eu quero trazer algo que o Senhor queimou ao meu coração. Porque Salomão, ele teve um reinado que não foi de sucesso. Quando a Bíblia nos fala que o fim é melhor do que o começo, ela tem toda a razão. Porque Salomão, o homem que pediu sabedoria, o homem que pediu conhecimento, começou a ter fissuras no seu reinado. Salomão, ele começou a fazer alianças políticas com mulheres que foi levado ao casamento. Então ele teve centenas de mulheres por causa dessas alianças políticas. Uma outra coisa que Salomão fez foi levar todo o país a uma apostasia. Levar todo o país a uma propagação da idolatria por causa de suas mulheres. Porque elas tinham formas de vidas idólatras. E por conta disso, ele financiou muitos templos pagãos que ficavam em frente ao templo do Senhor. E para piorar, a corte real, agora, ela coloca um fardo maior, com uma enorme carga fiscal sobre o povo, sendo difícil de suportar. Então, por causa dessas fissuras no reino de Salomão, começa a ter grandes rebeliões em todo o país de Israel. E quando Salomão, ele morre, quem estava na linha de sucessão era seu filho Roboão. E Roboão também não fez um bom reinado. Porque Roboão, quando ele assume o trono, ao invés dele ouvir o que aquele povo estava pedindo, ele pedia um alívio do cargo. Ele pedia um alívio dos tributos. Eles pediam um alívio dos serviços. Mas ao contrário, Roboão, ele aumentou os tributos. Roboão, ele aumentou os cargos. Roboão aumentou os serviços. E é nesse momento que 10 das 12 tribos de Israel, eles recusam-se a se submeter a Roboão. E agora eles decidem nomear o seu próprio rei. E nesse momento Israel, ele se divide em 2 reinos. Judá na parte sul e Israel na parte norte. E aconteceu que na expansão dos impérios assírio e babilônico, eles começaram a causar tanto transtorno, mas eles começaram também a dominar tanto o reino norte e também chegando ao reino sul. E nesse momento se levantam reis do reino de Israel e do reino de Judá, muito ruins. Reis que iriam colocar aquele povo totalmente distante do Senhor. E vai dizer a palavra de Deus que lá no livro de Crônicas, com a visão mais espiritual, Deus, ele vai deixar claro que ele amava aquele povo. Deus vai deixar claro que ele tinha ciúme daquele povo, mesmo eles vivendo em um ambiente secular, mesmo eles não estando nem aí, não tendo nenhuma preocupação sobre Deus.
mesmo sem ter o entendimento que eles eram um povo santo, pertencente a Deus. Uma nação que veio a existir por causa de uma intervenção extraordinária de Deus através de Moisés, que foi o libertador. Mas Crônicas também vai narrar para nós que havia um motivo. Que motivo? O motivo porque Deus não desistia daquele povo. O motivo porque Deus não abandonava. O motivo porque Deus escolheu aquele povo. Apesar deles terem chegado muito perto de serem totalmente exterminados através de exílios e guerras. E com isso, Deus dá mais uma chance àquele povo. Tira aquele povo da Babilônia e traz de volta para Jerusalém, trazendo uma nova história. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que Deus está tirando você de um lugar, te colocando em outro, porque existe uma nova história para você. Não, você não entendeu. Deus está tirando você de um nível e colocando em outro nível, onde os desafios são maiores, onde as guerras são maiores, mas onde as vitórias também são maiores. Porque o Senhor não te chamou para ser cauda, mas o Senhor chamou a gente para ser governador nessa terra. Aleluia. Crônicas também vai dizer que mesmo que o Senhor tenha dado essa chance, aquele povo, ele começa a tomar um desvio no seu caminho. Hoje pela manhã a pastora Paula, ela falou uma frase que me chamou muito a atenção. Ela disse: persista na estrada, pois não existe atalhos para um caminho de sucesso. O final daquele povo era um final de sucesso. Mas eles pegaram atalhos. E sabe o que Deus está dizendo? Às vezes você não quer ir pelo caminho mais longo, mas é no caminho mais longo que você é moldado. Às vezes você quer o atalho, quer passar aquela dor, mas sabe o que eu quero dizer para você? É que é na dor que você é processado, é na dor que você começa a ser potencializado, é na dor que você começa a ser transformado, é na dor que você começa a entender qual é o teu destino, o teu propósito. Porque a dor que você passa, a dor que você enfrenta, ela aponta para a missão a ser cumprida nessa terra. Porque antes mesmo da gente vir a existir, Deus já tinha nos escolhido, Deus já tinha preparado uma missão e disse: não é a Bela para essa missão, não é a Kellen para essa missão, não existe outro, mas existe você a cumprir a missão designada para a sua vida. E o que o Senhor quer é fidelidade do nosso coração. Persista na estrada, pois não existe atalhos para um caminho de sucesso. Pode ser até mais longo o caminho, mas eu te garanto que a vitória é garantida. O que adianta você pegar um atalho e chegar no final desse caminho sem o próprio Senhor que te chamou e que te designou para a missão? É melhor ir para um caminho mais longo, indo com Ele e chegando com Ele, do que pegar um atalho e chegar sozinho sem a presença dEle. E a partir disso, muitos reis se levantaram e fizeram o que o Senhor reprovava. Mas teve um rei que foi diferente. Teve um rei que não só buscou para a transformação da sua vida, mas levou uma nação a ser transformada. Teve um rei que abriu mão do que o pai, o avô tinha ensinado, para seguir aquilo que o próprio Deus estabeleceu para ele. Ei, não importa quem você é, o que importa é o que você faz com o chamado que você recebe. E esse rei, ele se chama Josias.
Foi exatamente esse rei que abriu o livro da lei e leu perante toda a corte, o povo de Jerusalém. Foi esse rei que fez uma aliança diante desse povo com o próprio Deus. Foi esse rei que estabeleceu agora princípios para aquela nação seguir e instituiu para que eles também se rendessem ao Senhor. Foi esse rei que mudou toda a nação, porque ele não aceitou fazer um reinado a qual já tinha vindo do seu avô e do seu pai. Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Ambos foram reis de Judá. Porém, ambos tiveram um reinado característico e totalmente voltado à apostasia. Embora Manassés, a Bíblia vai narrar que embora Manassés ele tenha se arrependido no final de sua vida, como eu disse, o fim é melhor do que o começo. Mas eu quero te dizer que a ação, ela gera uma consequência. E essa consequência muitas das vezes é eterna. Aquilo que você implanta, aquilo que você estabelece na vida de outros, independente de você se arrepender e de você ter um final diferente, foi estabelecido nos próximos reinados uma apostasia. Tudo começou a partir de Salomão. A divisão começou a partir de Roboão, porque não obedeceram ao Senhor. Então Josias ele se torna rei aos 8 anos de idade. Porém, 300 anos antes dele se tornar rei, existiu uma profecia, quando ainda Jeroboão, ele era rei. E está lá em 1 Reis 13, do 1 ao 2, que diz assim, ó: eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Uma palavra dada 300 anos antes. Sabe o que eu quero dizer? Quando você tem uma palavra, pode passar o tempo que for, ela vai se cumprir. Quando você tem uma promessa, pode vir a tempestade que for, ela vai se cumprir. Porque aquele que te chamou, ele te guarda. Aquele que te chamou, ele te levanta. Aquele que te chamou, ele te aviva. Deus levanta pessoas para cumprir propósitos e deixar legado aqui na terra. Ei, Deus olha a missão e escolhe você para cumprir. Não existe outro. Ei, Deus olha o momento de um país e levanta eu e você para ser instrumento e trazer a onda de avivamento. Aleluia! Deus levanta quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Não importa quem é você, não importa de que família você veio, mas se você tem uma palavra, eis que o Deus, o Senhor dos Exércitos diz: o que eu prometi, eu cumpro na sua vida. Por acaso eu falo e deixo de agir? Por acaso eu prometo e deixo de cumprir? Ele levanta quem Ele quer. Ele levanta improváveis, mas improváveis que são escolhidos por Ele. Improváveis aonde os olhos deles estão fixados em você. Até quando você terá a vida dessa maneira? Até quando viverá essa vida leviana? Até quando você ficará acomodado? Até quando você ficará em uma apatia espiritual? Até quando? Porque a sua missão está à sua espera. Josias, ele foi levantado em um tempo difícil, muito difícil.
Só que eu e você fomos levantados nessa era. Josias foi levantado naquela época e fez a diferença que era preciso. E você, o que tem feito nesse tempo que você está, nessa igreja onde está implantada? Sabe por quê? Porque quando as promessas da igreja começam a se cumprir, e se você está neste lugar, é porque as promessas da sua vida também irão se cumprir, e que se conectam à tua igreja onde você está. Josias foi levantado em um tempo difícil. Se você for pesquisar sobre o nome Josias, sabe o que vai aparecer? Referências que apontam para reformas promovidas por ele. Esse foi um marco do reinado dele. Sabe qual é o nome do significado de Josias? O Deus que cuida. O que Deus ajuda. Javé sustenta. Qual é o significado do seu nome? Ei, qual é o teu nome profético? Sabe por quê? Saulo se tornou Paulo, Simão se tornou Pedro, Radassa se tornou Esther, tudo apontando para o destino e o propósito a ser cumprido. Qual é o teu nome profético? Porque o diabo não quer destruir você, mas ele quer destruir o que tem dentro de você. Ele quer destruir o que você carrega. Josias tinha 8 anos e precisou amadurecer muito cedo. Ei, Josias precisou assumir grandes responsabilidades. O que você fazia quando tinha 8 anos? Pensa aí. Tocava. O que você fazia quando tinha 8 anos? Diz pra mim uma criança com 8 anos aqui na igreja. O Ben tem? Benjamim. Josias tinha 8 anos como Benjamim. Assumiu um trono para governar uma nação. Você começa a entender a responsabilidade que ele tinha nos seus ombros. Josias reinava sobre Israel. E Josias agora ele é obrigado a pensar coisas além do que ele deseja. E eu ouvi uma frase, e isso impactou muito o meu coração. Criança faz o que quer. Adulto faz o que é preciso. A carne faz o que quer. O espírito faz o que é preciso. A infantilidade faz o que quer, mas a maturidade faz aquilo que é preciso. Josias, ele precisou crescer muito rápido com a sua mentalidade. Ei, Josias, ele agora não fazia mais o que queria, mas o que era preciso. E você? Tem sido uma criança ou um adulto? Você tem sido infantil ou você tem sido maduro? Porque dentro de um lar, muitas das vezes, a gente não faz só o que queremos, mas o que é preciso. O homem não sai para trabalhar, hoje eu vou. Não, ele sabe que é preciso porque existe uma família que depende dele. Quem você é nessa história? Alguns pontos que a gente aprende com Josias. Que uma grande marca da maturidade é quando você começa a assumir responsabilidade. Ei, uma grande marca de maturidade na vida de uma criança é quando ela começa a assumir as responsabilidades. Os pais, para fazer ela madura, começam a dar responsabilidades conforme os ambientes bem próximos dela. Então, ela começa a ter responsabilidade de arrumar a cama, de arrumar o quarto, de guardar os brinquedos.
A Clara, ela tem a responsabilidade dela de cuidar da chupeta e da fralda. Mas ela ainda está no processo de adaptação. Mas nós, em todo tempo, pais não vão ensinar o que os filhos querem, mas o que é preciso. O que é preciso. Porque os pais, eles dão responsabilidade aos filhos, além do que eles desejam, além do que eles gostam. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. Agora eu pergunto para você, todas as vezes que você é compelido a fazer aquilo que você não quer, todas as vezes que você é compelido a fazer aquilo que você não gosta, qual é a sua reação? Não passa de uma criança? Muitas das vezes somos crianças espirituais. Ainda tomamos leitinhos enquanto a palavra de Deus diz que nós já deveríamos ser mestres. Até quando você vai aceitar essa vida que você leve? Até quando você vai aceitar essa vida rasa? Se Deus tem muito mais. Se Deus tem um quarto separado para você acessar, dizendo: filho, tudo isso eu tenho para você. Mas você fica brigando com Deus. Você fica agindo como uma criança mimada. E nesse momento, se a gente for analisar, para o menino, ele perdeu seu pai, mesmo sendo ruim. Foi assassinado e retirado dele. Como lidar com tudo isso? Ei, como lidar com as situações que aparecem na sua vida? Sabe o que eu quero te dizer? A dor te faz crescer. A dor te faz amadurecer. Porque muitas das vezes, a vida não pergunta se a gente está pronto. Deus simplesmente permite, dizendo: está na hora de você passar para o outro nível. É o outro nível que eu tenho. É um futuro de paz que você deseja. É isso que eu tenho. Mas você precisa aprender. Josias, ele não tinha exemplo do seu pai. Josias, ele não tinha exemplo do seu avô. E algo muito interessante que na tradição judaica, a criança, ela é ensinada desde cedo. E sabe de quem é essa responsabilidade? Do pai. O pai tem a tarefa, ele tem a responsabilidade de ensinar o seu filho desde pequeno, desde os 2 aninhos. Quando eles começam a entender, fazendo repetição de versículos. E agora você imagina, se um pai ele ensina uma criança, a partir de repetições de muitos versículos, o que um rei não tem que ensinar um filho para a linha que está na linha de sucessão? Ele foi assassinado e ele foi retirado de Josias. É claro, é uma criança. Toda criança que está na linha de sucessão, ela é separada. Toda criança que está na linha de sucessão, ela tem um ensino diferente, mas é criança. E a partir dos 3 anos de idade, essa criança, ela é enviada a uma instituição de educação judaica tradicional, aonde ali eles começam a ensinar a prática religiosa judaica e o idioma, a língua hebraica. E vai dizer que aos 5 anos ela tem que saber a Torá de cor. Aos 10 anos ela tem que saber o Mixná, que é o livro, exatamente o livro que tem o conjunto de leis e das tradições judaicas orais. Aos 13 anos ela tem que saber os mandamentos de cor. E na tradição judaica diz que aos 13 anos, essas crianças, elas já são consideradas adultas. Só que Josias tinha quantos anos? Josias tinha quantos anos? Sabe o que diz o Ministério da Cidadania? Fala sobre a idade de 8 anos. É o momento aonde eles são a criança grande. Querem ter independência, querem ser individual, querem ter totalmente autonomia, querem ter audácia, mas são teimosos, são desafiadores.
e no final querem o colo do papai e da mamãe. Nessa fase, nesse marco de desenvolvimento, eles crescem muito rápido. Tudo acontece com muita rapidez. O ler, o escrever, as atividades básicas de comer, de andar, de brincar. Mas é nessa idade que eles têm uma configuração mudada. A postura deles mudam. Eles não são mais crianças. E agora eles começam a ser introduzidos nele coragem e audácia. Mas continuam sendo crianças. Porque a criança, ela não se dá bem quando a gente força ela a fazer aquilo que ela não quer. Só que a grande característica da vida adulta é você começar a fazer coisas que você não quer, mas que é preciso. Por quê? Porque estão debaixo do seu dever. E foi na fase de 8 anos de idade que Josias é instituído a rei. Foi exatamente nessa idade que Josias precisou tomar posturas diferentes. Josias precisou assumir posições. Josias agora é obrigado a falar a partir de uma nação com 8 anos de idade. Seu pai, idólatra, péssimo administrador. Seu avô foi um dos piores reis do reino de Judá. Algo básico que Manassés fazia era queimar os filhos, as crianças, apresentando ao rei Moloque, apresentando ao deus Moloque. E sabe o que diz essa história? Que quando eles faziam esse ritual para apresentar as crianças sendo queimadas, era feito esse ritual na base do som de tambor, para que não ouvisse os gritos dos bebês. Era isso que o avô de Josias fazia. Que exemplo que ele tinha do seu antepassado. Porém, o seu pai foi pior do que o seu avô. Havia falência de princípios. Havia uma idolatria implantada. Ele não sabia o que era família. Ele não sabia quem era Deus. Ele não sabia o que era culto. Ele não sabia o que era um bom reinado. Então, surge Josias. Diz aí para a pessoa do seu lado, surge você. Não, diz mais forte, surge você. Sabe por quê? Porque não importa da linhagem que você vem. Deus escolhe os improváveis para cumprir as maiores missões que Ele tem. Aleluia! Então, nesse momento, Josias toma uma nova posição. Josias agora tem uma nova postura. E vai dizer que o número 8 significa novos começos na palavra. E diz lá em 2 Crônicas 34:3 que no 8º ano do seu reinado, quando Josias tinha 16 anos, ele ainda sendo moço, ele começa a buscar a Deus. Diga, buscar a Deus. Buscar a Deus. Ele começa a buscar a Deus, ele começa a purificar Judá, ele começa a purificar Jerusalém, os postes de ídolos, ele começa a quebrar, destruir as imagens, esculturas de fundição. Mas ele estava fazendo o quê? Buscando a Deus. Essa palavra buscar a Deus no hebraico, ela significa requerer. Ela significa perguntar, pesquisar, consultar, investigar. Josias começa agora a investigar sobre quem era esse Deus que Davi servia. Josias agora começa a ter fome e sede. Todo momento que ele tinha um tempo, ele queria saber de Deus. Todo momento que ele tinha um tempo, ele queria saber o que Davi fazia para que esse Deus ouvisse ele. Toda vez que ele tinha um tempo, ele consultava, ele pesquisava. Ele investigava. Sabe como um CSI? Ele investigava até ele ter respostas. E essa mesma palavra, buscar, a palavra hebraica, ela vai encontrar-se lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, que diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo coração. Agora Josias buscava Jesus de todo o coração. Agora Josias pesquisava. Agora Josias consultava os materiais, pessoas.
Ele consultava aquilo que ele tinha, porque ele não tinha a Bíblia. Ele não tinha nenhum livro para dar direcionamento. Ele só ouviu falar sobre Davi. Ele só ouviu falar sobre Davi. E sabe o que acontece? Esse buscar de todo o coração. Josias começa a ser avivado. Josias começa a ser inflamado. Josias começa a ser incendiado. Porque avivamento, como a gente tem aprendido, é o ato de se avivar. Avivamento é o ato de estar mais vivo. Avivamento é o despertar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Tudo aquilo que é ato é o que eu posso fazer, é o que você pode fazer. Ou seja, todo ato gera uma ação. E a ação é a evidência de uma força. A ação é a disposição de agir, de energia, de movimento. Ou seja, o ato de se avivar, de você ter um avivamento, depende de você. Porque é você que faz aquilo que pode. É você que evidencia uma força. O reino é tomado a disposição para agir, disposição para fazer aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Porque nós não somos crianças. Crianças fazem o que quer, adultos fazem o que é preciso. Teve um momento, esses tempos atrás, eu estava lá em casa, eu falei, Deus, eu não aguento mais lavar roupa. Eu não aguento, Senhor, mais lavar roupa. Eu não aguento mais guardar roupa. É todo dia a Clara suja uma roupa. É todo dia um lençol que aí vaza xixi na cama. Eu falei, Senhor, eu lavo e tem roupa lá. Eu lavo e tem roupa lá. E Deus falou comigo. Criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. A autoridade que eu dei, o governo que eu dei para você usar dentro do seu lar, é exatamente governar bem a sua casa. Não é o que você quer, mas aquilo que é preciso fazer. Isso é sair de nível. Isso é entender que eu busco o Senhor não quando eu estou bem, mas é quando eu estou bem e quando eu estou mal. Eu leio a palavra não quando eu estou bem, mas é quando eu estou bem e quando eu estou mal. Eu me avivo, o ato de se avivar, de despertar. Eu tenho que fazer isso. Eu não faço quando eu estou bem ou quando eu quero. Eu faço porque é preciso. É preciso. O avivamento só acontecerá na sua vida quando você entender que é preciso. Aplaude mais forte para o Senhor. É preciso. É preciso. E Josias, ele se tornava mais vivo. Josias, ele se avivava a cada dia mais. Josias, ele se despertava cada vez mais. E entendeu que não precisava seguir os mesmos passos do que o seu antepassado. Deus sempre irá nos orientar. Deus sempre falará com você. Mas até quando você vai ouvir em um ouvido e sair no outro? Até quando? Para um avivamento, precisa de pessoas maduras. O avivamento, ele começa sendo pontual, se torna coletivo, um avivamento genuíno e acontece a conversão em massa. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu e você, se não buscarmos o avivamento junto com o pastor André, não vai acontecer. Porque Deus, ele já liberou. Deus, ele já estabeleceu. Deus, ele já disse, é um ano diferente para a ceifa de Macaé. Mas depende de mim e de você para que isso aconteça. Se você não desejar, Deus não vai bater na porta e quebrar e entrar. A palavra de Deus diz que Ele bate
Se você abrir, a ação é sua de abrir a porta para ele entrar. A ação é sua de renunciar todos os dias aquilo que é preciso. A ação é sua de disponibilizar ação e força para fugir do pecado. Então Josias, ele decide ser sábio. Ele decide não ser tolo. Porque ser sábio é uma escolha. Ser tolo também é uma escolha. O problema não é ser influenciado, mas por quem você está sendo mentorado. O problema não é você ser influenciado, mas entender qual é a voz que você tem dado autoridade para guiar os seus passos, para guiar seus comportamentos. Provérbios vai dizer que o homem planeja o seu caminho, mas quem determina os seus passos é o Senhor. Porque o homem acha que o caminho é reto, mas o fim daquele caminho é morte. O problema não é ser influenciado, mas qual é a voz que você tem dado autoridade para te governar e dominar os seus passos. Terceiro ponto que a gente vai aprender com Josias: siga sempre o que a palavra diz. As reformas em Israel começaram a impactar toda a nação. E quando chegou no 18º ano, ela alcançou a totalidade máxima. Por quê? Porque nesse momento Josias estava reconstruindo o templo. Josias estava ali reajustando. E é encontrado o livro da lei. O rei havia interrompido a adoração aos falsos deuses. Ele destruiu os altares que serviam ao paganismo. Ele providenciou que o templo recebesse os reparos necessários. E foi ali que ele encontrou o livro. E quando ele encontra o livro, a Bíblia vai dizer que Josias rasga suas vestes, se humilha diante de Deus e diz: até aqui eu tive um declínio espiritual, porém não foi somente eu, mas toda esta nação. Senhor, ele começou a rogar misericórdia, ele começou a se humilhar e pedir ao Senhor para que não viesse com a ira sobre aquela nação. Porque Josias, ele entendeu que Deus seria seu mentor e a palavra a direção. Josias compreendeu esse declínio e o que ele fez? Se arrependeu. Ele se arrepende. E a partir dessa palavra do buscar, o avivamento veio. O avivamento veio. Diz aí, o avivamento chegou. Você falou com toda a sinceridade do seu coração? Diz: o avivamento chegou. Chegou na sua vida, chegou na minha vida, chegou na minha vizinhança, chegou aqui na igreja, chegou na minha família, chegou na cidade de Macaé, chegou no estado do Rio de Janeiro. O avivamento, a onda de avivamento chegou no Brasil. É para esse tempo que o Senhor te preparou. Assim como disse para Esther: será que não foi para esse tempo que você foi preparada? Qual é o tempo que você está na sua vida? Será que você consegue discernir? Porque hoje é dia de avivamento para nós. Hoje é dia da gente se avivar. Hoje é dia da gente buscar a Deus. Hoje é dia da gente despertar. Hoje é dia da gente se reanimar. Sabe uma pessoa quando está morrendo, ou que teve uma parada cardíaca, o que faz nela? Reanima. Reanima. Sabe esse choque? É esse choque que Deus vai trazer sobre você. Porque hoje é dia de vida na sua vida. Hoje é de vida na sua vida. Igual aquela canção que diz assim: toque em mim de novo, enche-me de novo. Sou boba não. Eu não me vejo
sem tua presença. Mais forte. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Mais forte. Como? Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Josias não se via sem a presença do Senhor. Josias desejava todos os dias: toque em mim, Senhor. Josias desejava conhecer mais dele. Josias desejava ser mais cheio dele. É isso que eu quero. Toque em mim de novo, Senhor. Faz outra vez. Aviva-nos de novo. Reanima-nos, Senhor. Vida em nossas vidas. Ânimo em nossa vida. Alegria de volta. Toque em mim de novo. Enche-me. Eu quero o seu toque. Que saudade que eu tenho do seu toque. Que saudade de estar na tua presença. Qual é a voz que você tem Qual é a voz que você tem dado autoridade, que tem coordenado os seus passos? Quando a gente fala sobre influenciar, não tem como influenciar se não tiver algo de dentro de você. Ei, tudo que eu ofereço é algo que vem de dentro. E sabe o que é influenciar? É exatamente isso, influir. Fluir algo de dentro. A fluência é fluir de dentro. Ou seja, aquilo que eu fluo de dentro, eu fluo o natural, eu fluo a qualidade, eu fluo a natureza para aquilo que eu fui chamado. Fluir de dentro. Você flui no seu propósito. Você flui na sua identidade. Fluência quer dizer transbordar. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. O que você está transbordando? O que você está transbordando? De dentro para fora. Diz aí com autoridade. Profetiza na vida dessa pessoa que está ao seu lado. Sabe o que está fluindo de dentro de você? Diz aí, unção. Sabe o que está fluindo dentro de você? Diz poder. Sabe o que está fluindo de dentro de você? Diz fogo. Sabe o que está fluindo dentro de você? Avivamento. É isso que flui. Sabe o que flui de dentro de você? Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Porque Deus não te chamou para ser represa onde retém água. Deus te chamou para ser rio que flui, que flui, que flui de dentro para fora, de dentro para fora. Tá na hora de fluir. Ei, tá na hora de fluir. Fala aí, tá na hora de fluir. 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 Sabe por quê? Porque a sequência do avivamento vem. Primeiro, a sua mentalidade é transformada. Segundo, o arrependimento acontece. Terceiro, o ambiente é transformado. Porque o que nós ensinamos para os nossos filhos não é somente o que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos. E quando eu vivo, quando eu falo e eu vivo, eu preciso entender que a minha mentalidade foi transformada. Meu Deus, estou cega. Que a minha mentalidade foi transformada, mas o ambiente também onde eu estou foi transformado. Josias, ele decidiu, diga, decidiu fazer tudo o que estava naquele livro. A palavra decisão, ela vem do grego, que quer dizer decidere. O prefixo de quer dizer cortar. O prefixo de quer dizer fora. E o cedere é incisão, é cortar. Sabe quando você toma uma decisão?
você corta fora alguma coisa. E eu quero te perguntar, o que você tem cortado fora da sua vida? O que você tem decidido no seu dia a dia? O que você decide no dia de hoje? Porque ter o ambiente transformado com a decisão, acontece o derramamento do Espírito Santo e a distribuição de poderes, dons. Ei, acontece o derramamento do Espírito Santo e o recebimento do poder e dos dons. Então, quando eu corto fora aquilo que me afasta de Deus, Samuel. Eu corto fora aquilo que me deixa totalmente morno. Eu corto fora as séries, a Netflix. Eu corto fora o YouTube, se for necessário. Eu corto fora a alimentação. Eu renuncio, eu decido ser santo, eu decido ser purificado, eu decido cumprir o meu propósito, eu decido viver um avivamento. Eu corto fora aquilo que me afasta do meu chamado, eu corto fora a apatia espiritual, eu corto fora o comodismo, eu corto fora o deixa a vida me levar. Sai dessa área, sai do deixa a vida me levar e vem para a área onde Deus te chama. Seja vivo, seja vivo, seja vivo. Oh, eu decido viver o avivamento. Eu decido ser cheia do Espírito Santo. E aí vai acontecer que você não consegue mais se conter, porque o rio aqui flui. Flui, é mais forte do que você. Flui porque é de dentro para fora. Você não contém. Você não tem o poder de fechar a torneira. Flui porque o derramamento do Espírito Santo aconteceu. Flui porque o avivamento está na sua vida. Flui. E quando flui, você cumpre o ID. Você chama um, você chama outro. Você prega para um, você prega para outro. Você decide ajudar, ser o canal de bênção na vida do outro. Você decide, Deus, eu quero ser usado. Então me faça de ponte sobre as águas, para que a pessoa, quando passar, encontre Jesus do outro lado. Porque você tem um tipo de voz. Voz do que clama nos desertos. Prepara o caminho do Senhor. Qual é o tipo de voz que você tem? Eu tenho um tipo de voz. Você, Vini, tem outro tipo de voz. E todo esse tipo de voz vai preparar o caminho do Senhor, para que pessoas, quando vejam um testemunho na sua vida, fala, eu quero esse Jesus. Você vai ser canal de bênção para ele. Você vai ser flecha ao alvo. Você vai ser abrigo no deserto. Oh, Josias decide se cercar de pessoas que estão alinhadas ao coração do Senhor, Wallace. Porque quando você está sendo avivado, até as pessoas, o Senhor Ele tira. Porque primeiro Ele trata com você. Primeiro Ele aviva você, para depois você ir atrás daquela pessoa. Ele decide se cercar de pessoas alinhadas ao coração de Deus. E sabe o que acontece? Josias, ele não só agora consulta os profetas e as profetisas, mas agora ele restaura a festa da Páscoa. Ele restaura a mesa. Ele restaura e relembra na vida das pessoas a libertação. Ele restaura o porquê de comemorar aquela festa. Ei, Josias, ele relembra o jantar. Josias ali, ele mostra a importância da comunhão. Vai dizer na tradição que cada família tem que separar um cordeiro. E se esse cordeiro for grande, ela é obrigada a chamar outras famílias para compartilhar do cordeiro. Não, você não entendeu. Sabe por que a gente está aqui? Juntos, unidos, em comunhão. Porque o nosso cordeiro é grande demais só para ser para mim ou para você. Olha só, Jesus morreu na cruz. O cordeiro é grande demais somente
somente para ser pão para a sua vida. Quando você é avivado, você entende que o pão não é somente para saciar a tua fome, mas você chama mais um para a mesa. Porque na mesa não há título. Na mesa não mostra os pés. Os pés ficam escondidos, pastor. Mas sabe o que fica exposto? Sabe o que fica revelado? O rosto e o coração. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que o pão não pode ser só para mim. O pão não pode ser só para você. Sabe o que eu quero dizer? Informação, quando você guarda, só é informação. Conhecimento, quando você guarda, só é conhecimento. Mas notícia, ela só se torna notícia quando você espalha. O evangelho é o compartilhar. O evangelho é o repartir. O evangelho é anunciar. É a notícia das boas novas. Oh! Tá na hora de você espalhar a notícia. Tá na hora de você chamar mais um para a mesa. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Vocês me dão mais 10 minutos? Amém? Amém? Isso é avivamento. Avivamento é chamar mais um. Sabe por quê? Porque eu estou mais vivo, Wallace. Sabe por quê? Porque o rio está fluindo. Sabe por quê? Porque eu fui reanimado. Sabe por quê? Porque eu fui despertado. Eu fui acordado. Preste atenção aqui. A palavra acordar vai nos dizer que quando você está acordado, que quando você despertou, o seu estado de sono foi alterado. Preste atenção. Quando você desperta, quando você acorda, você sai do período de sonolência. Avivamento é o ato de se avivar. Ou seja, aquilo que eu posso fazer. É uma ação que onde eu preciso mostrar força. Quando eu acordo, eu saio do meu estado de sonolência. Isso é a ação que você precisa. Porque quando você toma a ação de sair do estado de sonolência, quando você toma a ação de alterar o seu estado de sono, sabe o que acontece? Você volta à consciência. Sabe o que acontece? Os seus sentidos são ativados. Sabe o que acontece? Você está avivado. A ação de sair do estado de sonolência faz os meus sentidos ativarem. A ação de sair do estado de sonolência, de alterar o meu estado de sono, faz eu voltar à consciência. Porque quando você está dormindo, você não coordena o teu corpo. Quando você está dormindo, ou até mesmo sonâmbulo, você não entende e não lembra do que acontece. Porque a sua consciência não está ativada. Ei, sabe o que eu quero declarar? Seja a sua consciência ativada. Seja a sua consciência ativada. Seja os seus sentidos ativados. Seja avivado. Vida na sua vida. Vida na vida no vale de ossos secos. Vida. 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 Hoje é a noite de você sair do estado de sonolência para que volte a sua consciência. Para de ser fantoche do diabo. Hoje é noite de você sair de onde você está para os seus sentidos serem ativados. Hoje é noite
de você ser reanimado. E vai dizer que Josias, ele deixa um legado. Um rei que deixou saudade. Um rei que criou uma comoção absurda em Israel. Um rei onde o povo chorou. E eu te pergunto, quem tem sido você nessa história? Aquele que cria saudades? Ou aquele que ainda decidiu, deixa a vida me levar? Ei, até quando você vai aceitar essa vida sem alvo? Ou sem um objetivo maior a ser alcançado? Ei, até quando você vai duvidar? Até quando você vai viver sem saber o seu propósito? Você serve um Deus, fala de um Deus, mas não conhece Ele no tete-a-tete. Continua na área de só ouvir falar, enquanto Deus está te chamando nesse ano de avivamento para andar com Ele. Até quando ficará sem cumprir a sua missão que foi a ti designado? E no final essa guerra é de derrota por falta de permitir viver a história que o próprio Senhor te deu. Guardem isso. Pior do que ter uma batalha fracassada é não viver a missão designada. Pior do que ter uma batalha fracassada é não viver a missão designada. Nenhum soldado vai para a guerra sem antes ter preparo. Nenhum soldado vai para a guerra, Samuel, você vai saber dizer, sem antes ter um treinamento, um alinhamento. Até quando você vai ser um soldado negligente, sem saber usar as armas, sem saber as vestimentas? Deus está te chamando, fique de pé. Pode desligar as luzes. Deus está te chamando a tomar uma decisão. Lembra do que eu falei sobre decisão? O que você vai cortar fora da sua vida? Lembra do que eu falei sobre decisão? O que você vai abrir mão? E Deus mandou eu profetizar, assim como Ezequiel fez. Deus mandou dizer: ouvidos sejam abertos agora em nome de Jesus. Começam a ouvir a palavra do Senhor que é liberado. O Espírito entrará em vocês e vocês terão vida. Eu profetizo conforme a ordem que eu recebi ontem para declarar e decretar no mundo espiritual sobre você. Comece a ouvir os barulhos, comece a ouvir os chocalhos, o som de osso se juntando com osso. Ei, o Espírito entrará e vocês vão receber vida. Põe-te em pé, igreja. Põe-te em pé, porque agora vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Eu declaro vida. Vida na sua vida. Vida na sua vida. Vida na sua vida. E saberão que o Senhor, teu Deus, fez isso. Vida na sua vida. Hoje é noite de renovar a aliança. Hoje é noite de aceitar a Jesus. Sabe o que eu quero dizer? Quanto tempo você está morno? Quanto tempo você está morto? Quanto tempo você está sem propósito, sem objetivo? Quando você às vezes entra em uma divergência com seu esposo, para não dizer uma briga, vocês brigam ali, ficam chateados, mas sabe o que acontece? Depois você vai lá, pede perdão
E acontece uma coisa: a ação de pedir perdão gera uma consequência. Quando você pede perdão, após pedir perdão, o que um casal faz? Eles abraçam e beijam. É selado aquele ato a partir de um abraço. É selado aquele ato a partir de um beijo. É selado aquele ato dizendo, sabe o quê? Relembrando a aliança que você carrega, conectando você ao dia que vocês se tornaram um, trazendo à tua memória o que você prometeu naquele dia que você disse que o amava e que dizia sim, eu quero ser dele e ele vai ser meu. O ato de pedir perdão gera o selar do beijo. E Deus está dizendo que hoje é noite de renovar a aliança para aqueles que têm vida, mas que por um momento deslizou. Ei, Deus está dizendo que hoje é dia de você renovar a aliança. O Wallace falou isso no culto de quarta-feira e isso mexeu comigo. Quantas vezes a gente tem uma vida, uma trajetória e não renova a nossa aliança com o Pai? E Deus está dizendo, hoje é noite de você renovar a sua aliança. E para aqueles que não renovaram, é noite de ser colocado a aliança no seu dedo. Com o selar o ato de você vir aqui se arrepender. O selar dele sobre a sua vida vai ser vida na sua vida.